O que é inteligência artificial? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa inteligência artificial. Eu vejo pessoas começando estudando inteligência artificial usando Python, ou talvez mesmo Machine Learning, que é aprendizagem de máquina usando Python, mas muitas dessas pessoas eles tratam diretamente no código. Okay? Eles começam a escrever diretamente os códigos sem antes entender alguns conceitos básicos de inteligência artificial. A razão pela qual que muita gente tem encontrado dificuldade em poder entender, ou melhor dizer, em poder catar o que é isto realmente inteligência artificial ou machine, talvez, o que é isso, machine learning, e eles ficam perdidos em certos códigos. Então, a razão pela qual que eu decidi criar um conteúdo que irá relatar sempre, ou melhor dizer, ou nós iremos tratar de alguns conceitos básicos da inteligência artificial, ok? Dessa maneira você poderá entender alguns tópicos ou talvez alguns códigos que você vai criando, quem sabe lá, talvez de reconhecimento de alguma coisa, usando conceitos de inteligência artificial e talvez também machine learning. Então, é muito bom entendermos de vez em quando o básico, okay? Até mesmo também porque pelo básico você vai conseguir criar alguma coisa um pouquinho mais avançada. Então, a razão pela qual que nessa nova playlist que estou criando irá tratar apenas de conceitos básicos da inteligência artificial. Também podemos incluir machine learning, okay? Que é a presença de máquina, até mesmo também porque tudo está relacionado. Então, como aquilo vai ser dessa maneira, ok? Eu irei explicar algum conceito básico da inteligência artificial e depois no fim da sessão vamos tentar criar um exemplo prático, ok? Usando a linguagem de programação Python, como nós podemos ver aqui. E assim nós podemos ter uma pequena noção do que se trata, ok? De qualquer tópico que eu irei comentar ou explicar, no fim sempre vamos ter um exemplo prático usando o Python, para que nós possamos relacionar bem as coisas e termos uma concepção melhor do que é realmente a inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial, ou talvez de uma forma mais simples, a IA, é um campo da computação que busca criar máquinas que possam pensar e agir como nós, humanos. Veja, na inteligência artificial, o maior foco é de criar máquinas que possam mostrar alguma forma de inteligência, okay? Que possam pensar como humanos. Não máquinas que serão exatamente ao 100% humanas, até que é impossível, pois nós temos alguns órgãos e já máquinas não, aquele conexões entre fios, Wi-Fi, muita coisa assim. Mas o foco maior da inteligência artificial é criar máquinas que possam saber pensar por si mesmo, ok? Embora que isto é perigoso, acho eu, mas esse é o foco principal. Criar máquinas que demonstram alguma forma de inteligência. Em outras palavras, queremos dar às máquinas a habilidade de pensar, ok? De aprender, raciocinar e também de resolver problemas complexos, como nós humanos costumamos a fazer. Então, a inteligência artificial, ok? De uma forma resumida, é um ramo da ciência da computação que busca criar máquinas inteligentes como ser humanos, embora que nunca serão 100% igual ao ser humano, ok? Porque máquinas são programadas, nós humanos não somos programados, a não ser que vamos ter uma infância traumatizada e as coisas acabam por ser praticamente programadas, ok? Desculpa por isso. Então, de uma forma resumida, a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que busca criar máquinas inteligentes como seres humanos. Veja, aqui na inteligência artificial, ok? Aqui se concentra-se mais, ok? No desenvolvimento de máquinas inteligentes e programas de computador inteligente. Como nós podemos ver, inteligência artificial, então, nós gostamos de criar algo que consegue pensar, aprender, raciocinar e também resolver problemas complexos como nós humanos costumamos a fazer. Então, a razão pela qual que a concentração maior aqui em inteligência artificial é desenvolvimento de máquinas inteligentes e programas de computador inteligentes. Objetivos da inteligência artificial. Bem, nós temos objetivos científicos e também objetivos de engenharia. No lado científico, ok? Queremos entender como nosso próprio pensamento funciona, ok? Já no lado da engenharia, ok? Estamos focados em construir máquinas que pensam, ou seja, criar sistemas inteligentes baseados no que aprendemos com a mente humana, ok? Então, de uma forma resumida, os objetivos da inteligência artificial
tem dois lados, ok? No lado científico, queremos entender como o nosso próprio pensamento funciona, o nosso pensamento nós humanos, e também, já no lado da engenharia, estamos focados em construir máquinas que pensam por si mesmo. Então, esse é um dos maiores objetivos da inteligência artificial. Até também porque esses objetivos da inteligência artificial se conectam aqui com a concentração maior na inteligência artificial, que é desenvolvimento de máquinas inteligentes e programas de computador inteligentes, ok? Dois lados objetivos, lado científico e lado da engenharia. No lado científico, queremos entender como o nosso próprio pensamento funciona, e já no lado da engenharia, estamos focados em construir máquinas que pensam por si só. Então, comportamento da inteligência artificial, ok? Então, ele se refere à capacidade de perceber o ambiente ao nosso redor, ok? Aprender com a experiência, resolver problemas complexos e aplicar o que aprendemos em novas situações. Basicamente, é como conectar os pontos entre o que vemos, fazemos e também aprendemos, ok? Agora, de uma forma resumida, refere-se à capacidade de perceber o ambiente ao redor, ok? Aprender com a experiência, resolver problemas complexos e aplicar o que aprendemos em novas situações. Então, esse aqui é o comportamento da inteligência artificial, ok? Esse aqui é o comportamento das máquinas que nós vamos criando, ou talvez dos códigos que nós vamos criando. Máquinas que conseguem, ok? Com o tempo, perceber o seu ambiente, ok? O ambiente ao seu redor, aprender com a experiência e resolver problemas complexos e aplicar o que eles aprendem, ok? Para que possam resolver novas situações que possam vir surgir. Um exemplo, por exemplo, o ChatGPT, ok? ChatGPT é um programa que aprende com as experiências que ele obtém com as interações com os usuários, ok? Então, o ChatGPT é praticamente uma inteligência artificial que vai se aperfeiçoando por si mesmo, ok? Ele vai aprendendo novos comportamentos, vai vendo como é que as pessoas estão fazendo as perguntas e com o tempo também vai melhorando nas suas respostas, ok? Porque ele vai acumular diversos dados. Então, nesses dados ele também vai fazer alguns estudos, algumas filtragens, e assim ele vai poder aprender, ok, como é que nós humanos costumamos a fazer perguntas, mesmo até quando nós passamos aquelas nossas perguntas idiotas que de vez em quando não fazem sentido. Então, ele consegue ver esse tipo de comportamento e com o tempo ele vai aprendendo, ok? Ele vai estudando o seu ambiente, ok? O ambiente em que ele está colocado, recebendo perguntas de vez em quando idiotas de nós humanos. E com isto ele vai aprendendo e vai também se aperfeiçoando, ok? Então, esse é o comportamento de máquinas que nós gostaríamos de criar na inteligência artificial. Máquinas que conseguem perceber o seu ambiente, ok? O ambiente ao redor onde eles foram colocados, aprender com a experiência, resolver problemas complexos e aplicar o que ele aprende em novas situações. Ok, mas como fazemos tudo isso acontecer, ok? Então, aqui é onde entram as técnicas de IA, ou melhor, as técnicas da inteligência artificial. Então, elas são ferramentas que nós vamos usar, ou melhor, ferramentas que nós usamos para representar, manipular e resolver problemas usando conhecimento, ok? Então, e o aprendizado é crucial aqui nas técnicas de inteligência artificial, ok? Então, os nossos programas, eles podem aprender com experiências passadas e melhorar sua performance, ok? Com o tempo. Então, isso é que torna as técnicas de inteligência artificial tão incríveis, ok? Agora, de uma forma resumida, elas são ferramentas que usamos para representar, manipular e resolver problemas usando o conhecimento. Veja, o conhecimento é nada mais, nada menos que os dados que nós temos, que essas inteligências artificiais vão acumulando. Agora, as ferramentas que nós vamos usar para que nós possamos manipular esses dados, ok? Resolver os problemas desses dados, ok? Dados, quando nós dizemos dados na inteligência artificial, nós estamos nos referindo de conhecimento, ok? Porque quanto mais dados tu tens, mais conhecimento tu terás sobre uma certa coisa. Agora, então, é aqui que entra as técnicas de inteligência artificial. Nós usamos, ok? Ou melhor, são ferramentas que nós vamos usar para que nós possamos manipular esses dados, esses conhecimentos. E assim poder resolver certos problemas, ok? Agora, vocês estão a ver aqui um ícone do Python que eu coloquei, vejam. Essas ferramentas, ok? São, podemos dizer, por exemplo, o Python
aqui nas técnicas de inteligência artificial, é uma das técnicas também que nós vamos usar. Desculpa, melhor dizer, ressalvo, é uma das ferramentas que nós vamos usar. Então, todas as ferramentas, pode ser linguagem de programação, qualquer coisa, tudo que nós vamos usar para que nós possamos manipular esses dados, ou melhor dizer, manipular esses conhecimentos, é o que nós estamos a nos referir aqui como ferramentas, ok? O Python também aqui é uma ferramenta que nós usamos para manipular e resolver os problemas usando o conhecimento, ok? Então, também mais uma coisa, ficam a saber, se você está a fazer estudo de inteligência artificial, se tu vês tipo alguém se referir como conhecimento, conhecimento aqui é nada mais nada menos que os dados, ok? Dados nós nos referimos como conhecimento, ok? Dados tratados e manipulados é que nós vamos chamar de conhecimento, ok? Na inteligência artificial. Agora, também temos as aplicações da inteligência artificial. As aplicações da inteligência artificial hoje em dia estão em todas as partes, ok? Principalmente hoje em dia, nos últimos dias, essas aplicações estão em todas as partes, praticamente em tudo mesmo, em tudo, ok? Desde ajudar os computadores a entender o que estão vendo, ok? Até ensiná-los a entender e também a falar de diferentes idiomas e muitas coisas mesmo. Veja, a inteligência artificial também está, ok, por trás de robôs, de sistemas de recomendações e até mesmo também em jogos, ok? Em jogos eletrônicos, em games, diversos jogos por aí. Okay? Então, a inteligência artificial, as suas aplicações, eles estão hoje em dia praticamente em todos os ramos, ok? Ajudando a resolver certos problemas, através de diversos problemas e também a facilitar a nossa vida, ou melhor, a vida de nós humanos. Então, de uma forma resumida, ok? A inteligência artificial também está por detrás de robôs, sistemas de recomendações, até mesmo em jogos eletrônicos. Então, isto foi apenas uma visão geral sobre o que é isso, a inteligência artificial, ok? O que é inteligência artificial, a concentração, os seus objetivos, comportamento da inteligência, técnicas e também as aplicações da inteligência artificial. Agora vamos criar um exemplo simples em Python, ok? Que demonstra o uso de uma decisão baseada em regras, que é praticamente um conceito relacionado à inteligência artificial. Então, nesse exemplo, nós vamos criar um programa que determina se um animal é um mamífero ou não. E com a base das características que nós vamos fornecer, que serão fornecidas, melhor dizer, pelo usuário, ok? Então, vamos usar um conjunto simples de regras para fazer esta determinação. Então, nós teremos algo do gênero. Eu aqui tenho um documento em Python, ou melhor, um arquivo em Python. Então, vamos criar aqui uma função, def main, abrimos e fechamos, e 2 pontos. Então, eu aqui vou dar uma mensagem de introdução ao usuário, dizendo o seguinte: print. Eu irei ele complementando, dizendo bem-vindo. Acho que bem-vindo escreve dessa maneira. Após isso, irei dizer para que ele possa responder sim ou não, ok? Para as seguintes perguntas que eu irei fazer, vamos dizer que o sistema irá fazer nele, que vai ser o seguinte: por favor responda sim, responda sim ou não para as seguintes perguntas. Aqui vou criar algumas variáveis, ok? Que eu relacionadas às perguntas que iremos fazer para o usuário. Então, a primeira pergunta que eu irei perguntar se esse animal tem pele ou não, ok? Então vai ser tem pelo, que vai ser o seguinte: input. Vamos abrir aqui e fechar. E dizendo, o animal tem pelo. Então, vamos completar tudo em
letras minúsculas. Tem mama. Input. Vamos dizer, o animal amamenta seus filhotes. O animal amamenta seus filhotes. Em interrogação. Como você vai prometer tudo, letra minúscula, lower. Abrimos e fechamos. E a última pergunta, tem garras. Input. Vamos lá, pergunta. O animal tem garras. O animal tem garras. Ponto lower. Então, essas perguntas aqui serão suficientes para que nós possamos definir se um animal é mamífero ou não. Tá bom? Após isso, vamos fazer o seguinte. Vamos criar algumas condições, ok? If tem pelo, se o animal tem pelo, ok? If tem pelo igual a assim, ok? Se essa pergunta aqui tem pelos for igual a assim, um pouquinho de espaço para que o couro possa aparecer um pouquinho bonito. Se for igual a assim, and tem mama, também for igual a assim, and okay, tem garras, também se for igual a não, okay, dois pontos, vai dizer o seguinte, print, vamos abrir e fechar, o animal, ok, é um mamífero. Eu aqui meu teclado está em inglês, ok, então ignoram só os acentos, ok, pois isso de trocar sempre o idioma me cansa mesmo bastante. Então, depois aqui vamos colocar o nosso else, dois pontos, print. Vamos lá abrir e dizer o seguinte, o animal não é um mamífero. O animal não é um mamífero, ponto. Ok, vamos sair daqui, sair do programa, agora vamos inicializar o nosso programa. If, faço isso, já está aqui mesmo, if name é igual vamos fazer isso, main, vamos pôr o nosso dois pontos, ele vai chamar o nosso main. Agora após isto eu vou executar o meu programa. Então aqui nesse editor não tem como eu inserir os resultados, então vou executar a partir de um terminal exterior. Eu vou executar a partir daqui. Então, agora deixa-me só ir na localidade onde está esse meu programa. Acho que está aqui no curso Python, aula, Open Container Folder. Abrimos a localidade, está aqui a aula, dados de recursos humanos. Ok, irei nessa localidade D e vamos colocar o nosso CD. Pego aulas, vem cá. Bum. Já estamos na localidade onde está o nosso programa. Agora vamos lá executar. Okay? Vamos fazer o seguinte: Python main, Python aula.py. Executei. Ainda não entrei na localidade, ok? Me compliquei, então vou CD. Não é aqui, esse sai, apenas aqui. Faço isso muito bem. Agora vamos colocar o executar. Se ele não quer executar,
Vamos lá simplificar, vamos chamar da forma mais fácil. Ok, se eu fizer isto, muito bem. Então tem aqui a nossa resposta, ok? Bem-vindo ao sistema de identificação de mamíferos. Sobe um pouquinho, vamos lá ver. Por favor, responda sim ou não para as seguintes perguntas. O animal tem pelo? Vai dizer sim. O animal amamenta-se? Vou dizer sim. E o animal tem garras? Vou dizer não. Enter. Ele nos deu como resposta: o animal é um mamífero. Okay? Vamos lá tentar de novo. Aqui irei dizer não. Não. E se eu trocar aqui sim, o animal não é um mamífero. Então, essa aqui, veja, este é um exemplo, ok? Neste exemplo, o programa faz uma série de perguntas ao usuário sobre as características do animal. Então, com base nas respostas que serão inseridas pelo usuário, ele irá utilizar as regras simples para decidir se esse animal é um mamífero ou não. Então, se o animal tiver pelo menos, se o animal tiver pelo, amamenta também os seus filhotes e não tiver garra, então o programa irá concluir que é um mamífero. Caso contrário, irá concluir que não é um mamífero. Okay? E lembra-se, isso aqui é apenas um exemplo simples, muito básico para ilustrar o conceito de tomada de decisões baseada em regras. Okay? O conceito de inteligência artificial. Em sistemas de inteligência artificial mais avançados, okay, os conjuntos de regras seriam muito mais complexos, okay, muito mais complexos, e as decisões também tomadas, okay, seriam tomadas com base em análise de dados e também de alguns algoritmos mais sofisticados, okay, e não algoritmos do gênero que apresentei aqui. Okay. Isso aqui é apenas um exemplo básico para que você possa entender como alguns programas de inteligência artificial são criados. São baseados praticamente em regras. Agora, resumindo e concluindo, okay, de tudo que falamos, a inteligência artificial é um campo amplo que busca replicar a inteligência humana nas máquinas. Okay? Então, ela abrange várias disciplinas e também técnicas para alcançar esses seus objetivos. Então, desde lógica e a inferência até aprendizado de máquina e também reconhecimento de padrões. Okay? Então, a inteligência artificial também tem diversas aplicações em diversos setores e como também continua mesmo avançando à medida que os computadores também vão se tornando um pouquinho mais poderosos e também com os dados também sendo mais abundantes, okay? Sendo mais acessados. E essas inteligências eles vão se tornando um pouquinho mais espertas, que conseguem tomar de vez em quando decisões por si mesmas. Então, no capítulo de hoje vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Nos próximos capítulos vamos explorar mais outros conceitos e também, como sempre, teremos um exemplo prático em Python para que nós possamos entender melhor as coisas. Eu sou o João, se você gostou, dá um like. Vejo no próximo vídeo e muito obrigado. Fui.